Quando se fala em herói, o que passa na sua cabeça? A maioria das pessoas lembram de homens com capas vermelhas, cueca por cima da calça, que têm normalmente superpoderes. Outros, mais jovens, lembram de personagens vindos de outro mundo, como o próprio Goku. Toda essa cultura foi implementada através dos anos. Mas o que realmente os heróis têm em comum são suas atitudes, muitas vezes sem pensar em si próprio e arriscando tudo por outras pessoas ou por interesses de outras pessoas, simplesmente porque é o certo a se fazer. O sistema inteiro tenta nos provar que não existe mais isso, é apenas uma coisa da ficção, coisas que se vê em filmes. Mas os heróis, meus irmãos, estão todos os dias ao nosso lado. Embora a gente nem perceba, eles se vestem de forma normal, não usam cueca por cima da calça, nem tem capa vermelha, muito menos atravessam o céu brilhando em uma energia. São pessoas com as mesmas fragilidades nossas, com as mesmas necessidades, sentem medo, sentem frio, mas mesmo assim, na hora H, na hora do vamos ver, essas pessoas mostram que de fato são heróis. E essas pessoas podem ser nós mesmos muitas vezes, que apenas nos últimos momentos, nos momentos de tensões, descobrimos que somos capazes de fazer aquilo. Como por exemplo, nesses dois vídeos que vamos analisar aqui. Nesse primeiro você vê uma escavadeira querendo subir contra a correnteza. Esse homem não está fazendo isso porque ele quer chegar em algum lugar. Ele está tentando, arriscando a própria vida. Uma pessoa comum, como eu e você, com necessidades e que provavelmente ganha muito pouco. Mas ele pegou essa escavadeira e desafiou as forças das águas. Tudo isso para salvar pessoas que provavelmente ele nem conhece. Ao seu lado esquerdo, tem moradores que não conseguiram sair da sua casa e estão desesperados porque estão vendo o nível da água aumentando e a força dessa água muito forte. A casa pode ceder a qualquer momento. Esse homem também pode ser tragado pelas forças da água na sua escavadeira. Mas o herói, meu irmão, ele é feito de coragem, de bravura. Nesse momento ele não se preocupa com a sua própria vida. A única coisa que ele quer fazer é o bem. Nesse segundo exemplo, você vê também um homem que para muitos, principalmente para pessoas que se dizem de esquerda, seria alguém fútil, alguém que gosta de aparecer. Ele tem um jet ski. É um playboyzinho de merda. Mas esse playboyzinho de merda usou seu jet ski, um equipamento caríssimo, e salvou mais de 50 pessoas pelas ruas alagadas. Inclusive profissionais que ficaram presos nos barcos enquanto tentava salvar pessoas. O Brasil está cheio de heróis. Nós somos convencidos a acreditar que o ser humano não presta. Mas na verdade quem não presta são as pessoas que pensam assim. Elas tentam refletir a sua falta de coragem e fraqueza de caráter em outras pessoas sem mesmo conhecê-las. Isso sim é preconceito. O Rio Grande do Sul, assim como eu coloquei no título, está sendo uma fábrica de heróis. Os heróis, meus irmãos, eles existem e são homens e mulheres com as mesmas necessidades que você. Pode ser inclusive até você, basta querer. O Luciano Hang, também é acusado de ser bolsonarista, extremista, e todas as coisas que essa mídia podre e imunda fala, ele teve a sua loja da Havan, lá no Rio Grande, completamente tomada pelas águas, destruída, um prejuízo enorme. Ele poderia se revoltar contra Deus, achar que isso foi um aviso, uma maldição, mas ao invés disso, ele resolveu usar os recursos que o próprio Deus o ajudou a ter e disponibilizou suas aeronaves e helicópteros para resgatar pessoas e levar suprimentos para aqueles necessitados. Luciano Hang orgulha o Brasil e mostra que um empresário não é feito apenas de ganância, de querer mais e mais, como essa mídia podre e imunda infectou toda a nossa nação com esse tipo de ponto de vista. Esses caras não pensam em ninguém, não têm sentimentos. Mas o Luciano Hang provou o contrário, disponibilizando a sua frota, seu equipamento caríssimo para ajudar pessoas. É assim, meus irmãos, que são os heróis. Agora nós temos também o oposto. Os heróis enfrentam vilões na ficção e na realidade também. Enquanto pessoas arriscam tudo para ajudar outras, sem colocar suas próprias causas em primeiro lugar, os seus próprios interesses, tem outros que fazem justamente o oposto. Nos quadrinhos, na ficção científica, os vilões são caracterizados por sempre quererem fazer o mal, ou se dar bem, seja em qual for a circunstância, mesmo que se aproveitem da dor dos outros
seja à custa de sangue e lágrimas, eles não estão nem aí, porque para eles os fins justificam os meios. Geralmente se diverte em cima do choro e da dor das pessoas. E nós vimos exatamente isso, ou não? Um ritual satânico foi feito no Rio de Janeiro com dinheiro público. Já disse para vocês, não foram 20 milhões nem 17 milhões, os 17 milhões foi pago direto à bruxa chamada Madonna, para que ela iniciasse o Brasil na nova era. Mas o seu show deu um gasto total de 60 milhões e foi dividido entre o governo do estado e as parcerias privadas. Eu já expliquei isso aqui em vídeo, tem um vídeo dedicado a isso. E essas autoridades que deveriam ter o dever, principalmente quem está no cargo de maior chefia do nosso país, ele estava preocupado com futebol. A esposa dele estava preocupada em lacrar. Essa é a nossa primeira dama. Escute quando ele fala que está torcendo pro Grêmio. Vamos ver juntos. Ele acha que isso é apoiar o Rio Grande do Sul. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. A mídia, para provar que de fato é podre e imunda e precisa urgentemente viver dos seus próprios recursos e acabar com essa história de subsídio e ajuda de governo, porque o nosso dinheiro não tem que ir para uma Folha de São Paulo. E hoje quem se diz cristão e ainda continuar assinando isso e dando credibilidade a isso, não merece ser chamado de cristão, porque essa charge de estudo, eles debocham das pessoas do Rio Grande do Sul. Como você pode ver aí, a charge deles que passou pela checagem, ali não é qualquer coisa que é lançada a público. Tem o editor-chefe, ele olha, ele lê, ele vê se aquilo está de acordo, ele aprovou isso. E tá aí, ó, não chora, vai alagar ainda mais. E você vê uma casa, né, quase tomada pelas águas sujas, cheias de lama, e uma família desesperada e sem esperança, você vê pelo rosto das crianças. Ele acha que isso é fazer piada, ele acha que isso é engraçado. Então você, meu irmão, que se diz cristão, que ainda achar que não, mas espera aí, a gente tem que ter um discurso mais equilibrado, tem que ouvir também o que a esquerda propõe. A esquerda representa hoje apenas o mal, a depravação moral e espiritual. Como eu disse para vocês, meus irmãos, esse show da Madonna, ela serviu para muita coisa, para separar também o joio do trigo. Essas pessoas, meus irmãos, que ainda continuam defendendo isso, nós precisamos apenas nos separar delas. Não é ser violento, não é ser criminoso, é simplesmente dizer, na minha casa você não entra, os seus serviços eu não contrato, perto de você eu não chego. É simples assim. E é isso que os meus vídeos têm provado, meu irmão. O Molusco fez uma recomendação agora nos presídios, que não se deve mais cristianizar os presos. Ele não quer que aqueles que andam na escuridão encontrem a luz. Eu tenho um vídeo, se não saiu, vai sair para vocês, só mostrando essa verdade. Ainda não tem força de lei, mas é uma recomendação que será praticada nos presídios. E ainda tem gente, meu irmão, que quer dizer, né, que é uma questão de ponto de vista, é uma questão de opinião, e nunca foi. Opinião é você dizer que prefere o vermelho ao invés do azul. A opinião é você dizer que prefere assistir Dragon Ball do que a Liga da Justiça. Isso é opinião. Mas quando você está falando da educação dos filhos dos outros, quando você dá razão a um bandido e tira da vítima, colocando ela como culpada, ela como opressora, ela que provocou a situação, isso não é opinião. Isso é apoiar o crime e os criminosos. Quando você vê uma pessoa condenada em todas as instâncias, que esgotou todas as maneiras legais de se defender, porque de fato era culpado, e essa pessoa ser tirada da cadeia e colocada na maior cadeira de comando do país, e você dizer que sim, isso não é opinião, isso é um comparsa do crime. Quem protege o criminoso é um comparsa do criminoso. Ponto final. Tá na hora, meus irmãos, já passou da hora de separar o joio do trigo. É claro que com um vídeo desse, você deve imaginar que as restrições serão ainda mais pesadas em cima do nosso canal. Mas eu me esforcei aqui para mostrar para vocês a diferença do que faz um herói e o que faz um vilão. O herói jamais vai sorrir, jamais vai se alegrar sabendo que tem pessoas sofrendo. O vilão, pelo contrário, a dor dos outros traz satisfação, traz prazer para eles. Então você viu isso no show da Madonna, enquanto pessoas estão literalmente com seus corpos desaparecidos,
boiando pelas águas no Rio Grande do Sul. Aí, Gabriela, lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha 3 criancinhas num barco comigo e uma delas pediu pra me pegar uma bonequinha que tava boiando. E eu fui pegar a bonequinha. Não era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não tenho mais coração pra isso hoje. Tô indo embora. Chega. Eles foram tudo pra Canoas. No Esteio acabou o resgate. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ah, pra Matias eu não vou. Matias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando e pra lá eu não vou. Para finalizar, meus irmãos, eu vou colocar uma patriota falando da sua indignação vendo o Molusco usar ainda essa tragédia terrível e não ajudar como deveria, não está fazendo nem 10% do que realmente é necessário. E ele usando essa tragédia para lacrar e ainda prejudicando aqueles que estão tentando salvar pessoas. Escute ela falando. Então quer dizer que o presidente do Brasil esteve aqui no Rio Grande do Sul e foi dar uma voltinha por cima, porque ele adora dar voltinha por cima, né, voando, né? Aí o que ele fez? Ele atrapalhou o tráfego aéreo de salvamentos, porque o pilantra tinha que andar por cima para olhar o quê? Sem vergonha. Saber quanto que ele gastou em viagem por cima, pelo mundo afora, no primeiro ano do desgoverno dele? 1 bilhão de reais viajando com aquela galinha que anda do lado dele. Tá? E esse desgovernador aqui do Rio Grande do Sul, o influencer, fazendo videozinho. Mas tome vergonha na cara, tropa de pilantra, dupla de sem vergonha, seus canalhas, tá? Quem é que está ajudando o Rio Grande do Sul? É o povo que está fazendo doação e se reunindo para pegar mantimentos. É Santa Catarina, é São Paulo, é Paraná. É o Luciano Hang com um helicóptero. É nós aqui juntando forças, porque o sem vergonha do Lula prometeu na outra enchente mandar dinheiro, mandou 1/3 para o Rio Grande do Sul. Sem vergonha. E ainda tem gente que vota e acredita nesses canalha. São mais canalha que eles. É ou não é indignante? Você que reconhece a necessidade da existência de um canal como esse, eu peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas e deixe aquele like. Isso ajuda muito, meu irmão. Eu nem peço que você seja membro, apenas se você realmente quiser e estiver sobrando, aí sim se torne um membro. Não tem qualquer regalia nesse canal, nós tratamos todos iguais. Você vai se tornar membro só para ser mesmo. Mas mais do que isso, eu peço que você compartilhe e deixe o seu like e comente, é o principal. Certo, meus irmãos? Quem quiser também participar do nosso curso que está já encerrando, falta poucos dias, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado. Você vai se tornar um mestre da inteligência artificial e vai receber o seu certificado, que tem valor tanto no Brasil como nos Estados Unidos. É uma oportunidade única, direto com Humberto Voltz, vale muito a pena. É isso, meus irmãos. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!